Deixamos a malha quadriculada da Baixa Pombalina e encaminhamos para a Sé, rumo ao Largo de Santo António da Sé, largo que recebeu esse nome após o terremoto de 1755. Neste largo encontramos a igreja dedicada a Santo António, erguida no local onde se diz ter sido o seu nascimento. Junto à igreja de Santo António temos o Museu de Lisboa, o Núcleo de Santo António, que nos dá a conhecer a vida de Santo António, enfatizando a sua relação com Lisboa, cidade que o viu nascer e onde viveu até aos 20 anos e que o chama de seu. As tradições a Santo António começam logo neste largo, ao pé da estátua desenhada por Soares Branco, patrono de muitas causas, de orações, de invocações e, como veremos, também de castigos por parte dos devotos. Santo António é, sem dúvida, o santo de Lisboa. Connosco está o coordenador do Museu de Lisboa, Santo António, Pedro Teotónio Pereira, que será o nosso guia neste universo antoniano. Começamos a visitar aqui nesta primeira sala do museu, onde temos a linha de vida de Santo António. Santo António nasceu aqui junto à Sé, no ano de 1191 e viveu cerca de 40 anos. Os primeiros anos da sua vida, os primeiros 20 anos, passou aqui na cidade de Lisboa. Ele nasceu em frente à Sé, depois ingressou como menino do coro aqui na Sé Catedral e depois, mais tarde, ingressa nos Córegos Grandes de Santo Agostinho, em São Vicente de Fora, onde continua os seus estudos. Depois, para ter alguma tranquilidade que não encontrava aqui em São Vicente, ele pediu transferência para Coimbra, para Santa Cruz, onde continuou os seus estudos durante mais de 10 anos. E realmente estes primeiros 30 anos de vida ele estudou aqui em Portugal e aprofundou muito os seus conhecimentos. E foi aí que conheceu, em Coimbra, foi aí que conheceu 5 franciscanos que foram mandados por São Francisco de Assis para evangelizar no Norte de África e que passaram pela cidade de Coimbra. Santo António conheceu estes 5 franciscanos e achou curioso esta alegria e esta pobreza que aqueles frades demonstravam. Os frades seguiram o caminho para evangelizar para Marrocos e foram martirizados. E os seus corpos foram enviados para Coimbra e recebidos em Santa Cruz. Foi o episódio que marcou muito a vida do nosso Fernando de Bulhões. E ele próprio então decide tornar-se franciscano e pede transferência para essa ordem. É autorizado e então ingressa no ermitério de Santo Antão, em Coimbra, e toma o nome de António e parte depois também para Marrocos para evangelizar. Chega a Marrocos e adoece e então passa um inverno muito doente em Marrocos e é enviado então no fim do inverno para Lisboa e na viagem de regresso diz a tradição que o barco que o transportava teve uma grande tempestade e que arrastou o barco para a Itália. E os últimos 10 anos de vida são passados no norte de Itália e no sul de França a evangelizar, e é aí que Santo António vai ficar muito conhecido. Acaba por morrer em 1231 e é tornado santo menos de um ano depois, em 1232, a 30 de maio, pela aura de santidade que ele já tinha em vida. Depois temos aqui, nesta parede, a evolução da devoção de Santo António pelo mundo. Foi levado pelos portugueses e pelos italianos. Os portugueses levaram muito o nome de Santo António nos descobrimentos. Em todas as caravelas iam sempre frades franciscanos e levavam o nome de António. E então temos uma devoção muito grande em todo o mundo. E temos uma devoção no Brasil, na Índia, em Timor, na Austrália. Os portugueses passaram, levaram sempre esta devoção de Santo António. Temos aqui algumas datas importantes relacionadas com a devoção e com o culto a Santo António. A data em que foi instituído o feriado municipal 13 de junho na cidade de Lisboa, quando começaram os casamentos de Santo António, quando começaram as marchas e os arraiais, e por aí temos aqui algumas datas importantes para quem quer saber tudo sobre Santo António. Aqui nesta vitrine temos alguma iconografia relacionada com o Santo António. Temos aqui umas orações brasileiras, ou algumas portuguesas, outras brasileiras, em que nos mostram esta presença de Santo António no mundo inteiro. Entretanto, temos aqui algumas peças curiosas. Por exemplo, temos aqui o Ogum, que representa este paralelo de Santo António nas religiões afro-brasileiras, no sincretismo afro-brasileiro, em que Santo António é representado como o Ogum nos orixás e no candomblé.
Temos depois aqui alguns azulejos relacionados com o Santo António, esta frase tão conhecida, Santo António abençoa este lar, ou estes locais por onde Santo António passou aqui em Portugal. Temos aqui os locais mais importantes por onde Santo António passou. Aqui à frente temos alguma iconografia relacionada com a publicidade. Santo António é muito usado na publicidade, ou na nota de 20 escudos, que toda a gente normalmente tinha em casa. Também esta imagem de caricatura de Santo António foi muito usado na crítica política no século XIX e depois pelo século XX todo. E temos aqui também uma marcha cantada pela Carmen Miranda, em 1934. É interessante esta marcha porque diz isto lá com Santo António, é um pedido de uma rapariga ao São João para que lhe arranje um namorado, e o São João diz: isso não é comigo, isso é com o Santo António, marcando esta tradição muito grande de Santo António casamenteiro, Santo António que arranja namorados para as raparigas. Esta sala chamamos a sala de Santo António o Santo de todo o mundo, e representa-nos a iconografia relacionada com o Santo António e a construção da imagem de Santo António. Não se sabe como era Santo António fisicamente, não há nenhuma imagem contemporânea, mas as primeiras descrições diziam que Santo António era um homem forte, porque morreu com retenção de líquidos, com hidropisia, e portanto temos aqui um quadro que representa um Santo António baseado nessas primeiras descrições. Esta é uma cópia de um quadro que existe no Museu de Arte Antiga, um quadro pintado por Gregório Lopes no século XVI, e esta cópia foi feita pela Câmara Municipal de Lisboa para a Exposição do Mundo Português nos anos 40. Na Exposição do Mundo Português, a Câmara fez a Casa de Santo António na exposição e decorou com cópias dos quadros mais importantes que existem em Portugal. A representação de Santo António aqui é curiosa, porque não é o que nós nos habituamos a ver, porque realmente Santo António vai ter uma imagem muito próxima de São Francisco de Assis. E, portanto, nós temos aqui uma imagem de São Francisco de Assis, que normalmente é representado estigmatizado, e temos aqui o nosso Santo António, que é representado sempre com o hábito franciscano, normalmente é representado novo, porque morreu jovem, e depois é acrescentada uma série de elementos iconográficos. Temos a cruz, sinal do cristocentismo franciscano, temos muitas vezes a açucena, que normalmente aparece mais em pinturas, uma flor, sinal da pureza. É também representado com o livro na mão, o sinal da sabedoria, e depois, mais tarde, aparece sempre com o Menino Jesus ao colo, baseado no milagre que aconteceu já no fim de vida, em que lhe aparece o Menino Jesus. Esta imagem vai ser muito representada a partir do século XVII, e a imagem mais vulgar é Santo António com o Menino Jesus ao colo. Mais tarde, já no século XIX, aparece também com o saco do pão, a distribuir o pão aos pobres, e temos ali uma imagem de Santo António a distribuir o pão de Santo António. Temos aqui algumas imagens curiosas, por exemplo, temos aqui uma imagem do Museu de Aveiro que representa Santo António Menino do Coro, portanto ainda Fernando de Bulhões e estudante aqui na cidade de Lisboa. É uma imagem que vai aparecer muito nas Sés aqui em Portugal. Ou então estas imagens indo-portuguesas de marfim, onde Santo António muitas vezes aparece com laibos orientais, já que as peças são feitas no Oriente. Também queria chamar já agora a atenção para estas peças africanas, onde temos a representação de Santo António integrado nos cultos africanos. Estas peças são chamadas de Tony Malau, o santo da boa sorte, e eram usadas como amuleto, traziam boa sorte para quem as tinha, e tratava as feridas e as doenças, e portanto a imagem era esfregada diretamente nas mazelas, e portanto temos aqui uma estatueta do século XVII que já nem tem cara, de tal maneira está gasta, é uma peça em marfim muito, muito curiosa. Estas devoções foram levadas depois pelos escravos africanos para o Brasil, e temos aqui uma peça brasileira feita em nó de pinho, é uma madeira muito, muito dura, em que foi depois integrado também naqueles rituais afro-brasileiros, e então temos um Santo António em nó de pinho, que também é usado muito para representar os deuses africanos. Aqui temos um apontamento sobre a casa de Santo António, sobre a igreja de Santo António. Santo António nasceu aqui em frente à Sé, e a sua casa
a partir do século XIII, passou para propriedade municipal. A Câmara de Lisboa da sua casa fez uma capela inicialmente e depois, mais tarde, a pedido de Dom João II e depois de Dom Manuel I, sobre a capela fizeram uma igreja, e é esta igreja que temos aqui, esta maquete, que representa a igreja de Santo António anterior ao terremoto de 1755. A igreja é curiosa porque tem um portal manuelino e para além da igreja era acoplado o Senado da cidade, e durante 400 anos a gestão da cidade era feita aqui na igreja de Santo António, por isso esta relação tão grande da cidade de Lisboa com o Santo António. Temos aqui uma representação do que seria a reunião do Senado da cidade aqui na igreja de Santo António, e depois como ficou a sede de Lisboa e a igreja de Santo António depois do terremoto de 1755. Da igreja de Santo António sobreviveu o altar-mor e a imagem que lá está hoje, no altar-mor, que foi considerado assim um grande milagre, e então a população da cidade, a população do país fez esforços para recolher donativos para a reconstrução da igreja de Santo António. Diz então a tradição que as crianças da cidade também se quiseram associar e a partir dessa altura começavam a erguer pequenos tronos de Santo António, na altura das festas, a pedir um tostãozinho para o Santo António. Foi uma tradição que ficou até aos nossos dias. Temos aqui uma exposição temporária e neste momento temos esta exposição de artesanato português. É uma exposição que vai ficar mais alguns meses, de um colecionador particular, o Dr. Mário Coelho. Ele fez nesta altura um repto aos artesãos portugueses que de repente com a pandemia ficaram sem trabalho, e então para representar como podiam exprimir esta relação de Santo António com a pandemia. E então temos aqui uma recolha grande de artesanato do país inteiro, de norte a sul de Portugal e das ilhas incluído, em que representa esta imagem de Santo António e a resposta à pandemia da Covid-19. A exposição continua. Nesta sala temos aqui dois registros azulejos que normalmente são colocados nas fachadas das casas, porque Santo António é o protetor das casas, é o protetor das famílias e, portanto, é muito representado. E em Lisboa e em Portugal inteiro temos muitas vezes registros azulejos em que representam o Santo António. Esta aqui é curiosa porque representa-nos Santo António e São Marçal protetor contra os incêndios, e portanto temos aqui estes dois protetores de uma das casas aqui da cidade de Lisboa. Temos também aqui a imagem de Santo António que sai na procissão de Santo António. Todos os anos esta imagem sai e percorre o bairro de Alfama, e temos aqui em exposição para as pessoas poderem ver mais próximo, uma imagem cedida pela Igreja de Santo António. Esta sala representa-nos o Santo António mais popular. Temos aqui uma parede onde temos um conjunto grande de milagres, já que Santo António distingue-se como um grande orador e, sobretudo, como um grande taumaturgo. Há muitos milagres atribuídos a Santo António e temos aqui muitas das representações desses milagres, da forma como é representado. O milagre de salvar uma princesa portuguesa da morte, o milagre da bilha, o milagre da aparição do menino Jesus, o milagre dos peixes, a pintura aqui do milagre da mula. Portanto, são muitos milagres atribuídos a Santo António. Temos aqui uma representação grande, já que é muito representado em pinturas, em painéis de azulejos por Portugal e por Brasil e por esse mundo fora. Temos aqui um quadro curioso, também de um milagre muito conhecido, de salvar o pai da forca. Aliás, há este ditado, parece está com tanta pressa que vai salvar o pai da forca, é um bocadinho baseado na história, neste milagre de Santo António, e que mostra muito esta relação de Santo António com a cidade de Lisboa. Santo António estava em Pádua, mas sabe que o pai dele foi acusado injustamente de ter morto uma pessoa, e então Santo António aparece aqui na cidade de Lisboa. Há este milagre do dom da ubiquidade. Santo António está em dois sítios ao mesmo tempo e vai ao juiz e diz que o homem é inocente, e para provar isso vão perguntar ao morto. Santo António ressuscita ao morto e pergunta-lhe: foi este homem que te matou? O morto diz: não, este homem é inocente, e portanto morre outra vez. O juiz ainda pede ao Santo António, então diz quem é que o matou, e o Santo António diz: eu vim cá para inocentar uma pessoa, não vim cá para acusar ninguém. É uma história muito representada
e que mostra muito esta relação da cidade de Lisboa, de Santo António, com os portugueses e com os lisboetas, já que Santo António tem muitos milagres aqui em Portugal e que intervém muito para ajudar os portugueses. Muito nesta relação que Santo António tem entre Pádua, se é de Pádua ou se é de Lisboa, que é uma polémica grande, já que o corpo de Santo António está em Pádua e, portanto, as relíquias de Santo António estão em Pádua, mas há sempre esta afirmação da cidade de Lisboa, onde ele nasceu e que nunca esqueceu que foi aqui que Santo António nasceu. Temos aqui depois o nosso canto do responso. O responso ao Santo António é uma oração muito antiga e que as pessoas dizem que deve ser lida sem enganos para que apareçam as coisas que desaparecem, já que Santo António é padroeiro dos objetos perdidos. Santo António é padroeiro de muitas coisas e temos aqui também o Santo António como padroeiro das almas do purgatório e então nesta pintura que nos foi cedida pelos Museus dos Biscainhos, temos aqui um Santo António a salvar as almas do purgatório. Continuamos aqui a exposição com os exvotos. Este lado aqui é mais relacionado com os exvotos, o grande exvoto a Santo António, ao convento de Mafra. Dom João V, para agradecer ter tido um filho, vai mandar construir uma igreja e então constrói o convento e o Palácio de Mafra em homenagem a Santo António, dedicado a Santo António e Nossa Senhora. Mas os exvotos podem ser objetos completamente diferentes, peças muito pequeninas, e temos aqui algumas medalhas, ou estes objetos de cera que ainda hoje são deixados aqui na igreja de Santo António e que representam de alguma forma esta intervenção de Santo António. Temos também aqui os exvotos de pinturas, são uns exvotos muito bonitos, estes são do norte de Portugal, e no fundo são estas placas de madeira que têm desenhado o milagre, a intervenção de Santo António e a explicação do que aconteceu. Portanto, no fundo é quase sinais de que vale a pena evocar o Santo António, porque temos aqui grandes intervenções e que ajudou muita gente. Mas era sobre estes objetos, estes Santo Antónios de barro mais toscos, que eram vendidos em feiras, e que toda a gente tinha em casa, estas imagens mais grosseiras, e era sobre estas imagens que se faziam os castigos ao Santo António. Os castigos a Santo António são tradições muito antigas. Nós fizemos uma recolha de etnógrafos portugueses do século XIX e inícios do século XX, em que já contam muitos dos castigos que se praticavam com Santo António, como, por exemplo, virar o santo para a parede, virá-lo de cabeça para baixo, metê-lo dentro da água, ou tirar-lhe o menino Jesus do colo e só o devolver depois de acontecer o que se pediu. Muitas vezes eram mais violentos e enforcavam a imagem do santo, partiam o santo, mas são tradições muito antigas e que havia também com outros santos, mas que a Igreja vai tentando controlar de alguma forma e, curiosamente, vão se centrar muito na imagem de Santo António e ficam muito associadas a Santo António. Aliás, por esta relação tão íntima e tão próxima que os portugueses têm com o Santo António e que, no fundo, reflete também um bocadinho por aí. Aqui, neste lado, temos os símbolos da festa de Santo António em Lisboa. O Santo António celebra-se no dia 13 de junho e, no fundo, abre as festas de junho, as festas dos Santos Populares. Temos aqui o Santo António, que é dia 13 de junho, o São João Batista, dia 24 de junho, e o São Pedro, que fecha as festas, a dia 29 de junho. Aqui, o santo mais importante para a Igreja Católica é o São João, já que vem anunciar o nascimento de Cristo, é o precursor, vem anunciar que Cristo há de nascer 6 meses depois e que veio cristianizar as festas do solstício de verão. São as festas muito antigas, as festas de adoração ao sol, e que depois o São João veio de alguma forma cristianizar, já que a data do dia de São João, 24 de junho, é na altura do solstício de verão. E, portanto, há estes símbolos da festa de São João, o saltar à fogueira, as festas que aconteciam, a exuberância das festas populares, que depois veio muito passar para o Santo António e que nós vimos também na festa de Santo António, que nos ficou de alguma forma alguma memória, como por exemplo o manjerico, festas aromáticas, as ervas aromáticas e o manjerico deve ser oferecido, o rapaz deve oferecer à rapariga, normalmente com uma quadra alusiva ao amor ou ao namoro. Temos também aqui os roxinóis, são estas ocarinas,
Estas peças são-nos emprestadas pelo Museu Nacional de Arqueologia. E é interessante porque as crianças de Lisboa, no final de maio e durante o mês de junho, andavam com estes apitos que têm um som de pássaro e por isso em Lisboa chamam-se roxinóis. São os apitos de água e que anunciavam as festas na cidade. Temos também a procissão de Santo António, ou o pãozinho de Santo António, o pão que é distribuído nas igrejas de Santo António e que deve ser guardado de um ano para o outro para que não falte alimento em casa. Temos também a tradição dos tronos, e temos aqui este trono de Santo António feito com materiais reciclados. Este trono já é do ano 2000, mas é muito interessante que é aproveitamento de materiais e remete muito para este universo dos casamentos de Santo António e das festas de Santo António. E há esta tradição do testão furado, que era, normalmente pedia-se o testão para o Santo António e muitas vezes essa moeda, o Leite Vasconcelos fala-nos muito nisto, a moeda era usada como amuleto, portanto as pessoas pegavam na moeda que era dada no trono de Santo António, furavam a moeda e usavam-na as senhoras em fios ou em colares, pulseiras, coziam nos berços bebés para proteção, os homens muitas vezes coziam no interior dos casacos e portanto era uma forma de ter a proteção do Santo António, de acompanhar a pessoa ao longo de todo o ano. O milagre da bilha é um dos milagres também muito conhecidos de Santo António, eventualmente o milagre menos religioso de Santo António, é referido já no século XVII, mas depois no século XIX vai ser muito utilizado esta imagem de Santo António jovem, portanto aqui na cidade de Lisboa, um Santo António atrevido que se mete com as raparigas e que rouba beijos às raparigas. O Bordal Pinheiro vai fazer muito esta caricatura e muito este jogo em relação ao Santo António casamenteiro, e no fundo temos esta imagem de Santo António, a rapariga vai à fonte encher a bilha de água, distrai-se com o namorado e parte a bilha, fica muito triste, então Santo António vem em auxílio da rapariga e ao conversar com ela vai reconstruindo a bilha. No fundo aqui o que temos é este duplo sentido em que a bilha reconstruída será eventualmente a virgindade perdida da rapariga, para a rapariga depois poder ir em paz e tranquila para casa. Também as festas de Lisboa têm as marchas populares, temos aqui a última marcha vencedora do desfile da Avenida e os casamentos de Santo António. Depois convidamos as pessoas então a ir para a cidade, descobrir o Santo António, que encontramos em painéis de azulejos nas fachadas das casas ou em todas as igrejas, que têm sempre uma imagem de Santo António. Porque as tradições de Santo António continuam vivas e uma das principais continua a ser atirar a moedinha na estátua de Santo António. O truque é atirar a moeda ao Santo António e a moeda tem que ficar no livro que Santo António tem na mão.